Bom, eu comecei a investir há quase 3 anos atrás e ao longo do tempo eu fui desenvolvendo alguns hábitos que melhoraram bastante meus resultados e teria sido muito bom e também mais lucrativo se eu já tivesse esses hábitos desde o começo. Então eu vou compartilhar e comentar aqui nesse vídeo sobre esses hábitos. Bom, o primeiro deles é que eu compro as ações em parcelas, ou seja, eu quebro, eu divido as entradas. Por exemplo, se eu tenho 6 mil reais e eu quero comprar uma ação X, eu ia lá e usava os 6 mil de uma vez. E já hoje em dia, eu divido em pelo menos 3 entradas. Então antes eu não esperava tanto por um preço bom, eu entrava, aí normalmente depois de um dia, uma semana, você via a sua ação lá em menos 2%, menos 5%, menos 10%, até menos 20% uma vez. Bom, e aí você fica com aquela sensação, por que eu não esperei para comprar? Podia ter comprado com um preço muito menor. Aí quando eu comecei a dividir as entradas, eu usava então 2 mil, ficava ali com 4 mil em caixa, aí caía depois 5%, depois de uma semana, eu ia lá e comprava mais 2 mil, aí caía mais alguns por cento, aí só então eu usava a terceira parcela dos outros 2 mil reais. E o meu preço médio, ele começou a ficar muito melhor do que antes quando eu entrava com todo o valor de uma vez. Bom, então para mim ter começado a fazer isso foi algo que ajudou bastante. Isso é algo que funciona para mim, principalmente, né, usando corretora sem taxas. Bom, e aí passando rápido pelo segundo hábito, é que não só eu entro em parcelas, mas eu também saio em parcelas. Eu quebro a minha saída também. Então normalmente eu divido a entrada em 3 vezes e também a saída em 3 vezes. Assim como é difícil acertar o preço do fundo, também é difícil acertar o preço do topo. Então as minhas saídas normalmente são divididas em 3. E fazendo isso, eu melhorei também o preço médio de venda. Inclusive, outra coisa também acontece, que quando eu vendo 1/3 ou 2/3 e o preço volta a cair, eu começo a usar esse caixa novamente, eu começo a colocar ele de volta para diminuir o meu preço médio. E aí isso me ajuda depois a sair também com mais lucro. Bom, o terceiro é de colocar alarmes. Eu tenho um aplicativo no celular chamado Investing, e nele eu ativo notificações para quando a ação alcançar o certo preço que eu configurei. Aí, combinado com o quarto hábito, que seria esperar o menor valor dos últimos 2, 3 meses para entrar na ação. Esse daí ele é muito importante, mas ele requer paciência, que é o que muita gente não tem. E bom, num período de 2, 3 meses, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, ou em outros países, quase sempre vai ter um dia que alguma coisa ruim fora do normal, acontece e puxa o mercado para baixo. E aí com isso, muitas ações são penalizadas. Tanto que é normal em um dia que dispara um alarme, que eu configurei há meses atrás, disparar outros alarmes de outras empresas que eu configurei no passado. Porque normalmente tem aí esse pessimismo generalizado acontecendo nos mercados. Outra coisa é que é difícil ter grandes ações que simplesmente só cresce. Mas normalmente o que você vai ver mesmo que ela cresça, vai ser um crescimento com o gráfico indo para cima e para baixo. Ainda mais agora de 2022 para frente. Bom, então antes de entrar na ação, eu olho qual foi o valor mínimo que aquela empresa alcançou nos últimos 2, 3 meses. E aí eu vou lá no aplicativo e eu coloco um alarme com um valor aproximado aos pontos mais baixos do gráfico. E se nunca alcançar, eu simplesmente nunca entro. Eu deixo em caixa mesmo. Às vezes eu chego a receber alarme que eu configurei há mais de 6 meses atrás. E acaba acontecendo nesses dias aí de pessimismo generalizado. Você imagina, dentro de 6 meses, pensa se não vai ter 1, 2 dias onde vai acontecer um BO muito grande, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Sempre acaba acontecendo, e aí nesses dias você simplesmente vai ter uma oportunidade única, então por que não esperar? E bom, eu lucrei 34,3% do final de 2021 para agora final de 2022, e durante a metade de 2020 até a metade de 2021, onde as oportunidades estavam muito maiores, eu fiz por volta só de 25% naquele período. E naquela época, entre também outros pequenos erros, eu não tinha nenhum desses 4 hábitos que eu citei. Na verdade, eu já tinha o de colocar alarmes, mas ele sem ser combinado com o quarto, que é ter a paciência de esperar um valor baixo, pelo menos aí o mais baixo dos últimos 2, 3 meses, ele não era muito eficiente. Eu colocava mais um alarme que provavelmente ia alcançar dentro daquela semana mesmo que eu tinha configurado. Bom, então é isso, esses foram simplesmente aí 4 hábitos que são fáceis de entender, são fáceis de colocá-los em prática. Então esse vídeo estava na minha lista aí. Esses hábitos melhoraram minha performance, e se você gostou, se você acha que algum desses hábitos pode te ajudar também, deixa aí um like, valeu e até a próxima. E para quem quiser melhorar os pontos de entrada e de saída de uma ação com análise técnica gráfica, 4 horas e meia de aula direto ao assunto na Udemy, link na descrição.